Muito bem-vindos, meu nome é Rafael Takahashi, eu sou professor e fundador do Método Aprova OAB e esta é uma aula de revisão, então eu sugiro que vocês assistam em velocidade 1.5 ou 2x, ou seja, aumente a velocidade aqui embaixo. Para os meus alunos, eu quero relembrar que o estudo regular para a prova da OAB deve ser feito através das metas diárias, mapeamento dos artigos, os meus resumos, e também com as técnicas de resolução de questões, chute, grifo e tudo que eu ensino dentro da plataforma. Se você ainda não é meu aluno, você pode fazer a inscrição do Método Aprova OAB, caso estejam abertas nesse momento, ou você pode entrar para a lista de espera para a próxima turma e os dois links vão estar aqui, a depender do caso, beleza? Então vamos começar a aula. Esse, para mim, é o assunto mais importante de toda a prova do OAB. Inclusive, eu vou fazer essa aula dividido em duas partes para não ficar tão extensa. Por que é o assunto mais importante? Porque é o assunto que mais cai em prova e é o assunto da matéria mais importante. Ou seja, é o assunto que mais cai da matéria mais importante. Qual assunto é esse? Dos direitos dos advogados. Num primeiro momento, eu gostaria de passar para vocês a base dos direitos dos advogados, que é que não há hierarquia entre a advocacia, a magistratura e o Ministério Público. Então, de acordo com o artigo 6º do Estatuto da OAB, não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíprocos. Então, partindo desse pressuposto de igualdade, os advogados eles têm vários direitos ali para exercer propriamente a sua profissão. E vamos analisar cada um desses direitos, tanto nessa primeira parte da aula, quanto na segunda. Primeiro, o direito de exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional. O artigo 7º do Estatuto da OAB, inciso 1º, dispõe: são direitos do advogado exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional. É interessante eu mencionar para vocês que o direito de liberdade de exercício da profissão não é absoluto. Se você vê a literalidade do dispositivo, ele fala exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional. Mas, quando você começa a ler o restante do estatuto, você vê que esse direito não é absoluto. Existem algumas exigências para que o advogado exerça com essa liberdade em todo o território nacional. Por quê? Porque temos a inscrição principal. Quando vocês passarem no exame de ordem, vocês devem fazer sua inscrição e vocês vão fazer a sua inscrição principal. Dentro ali do território da sua inscrição principal, que é o Conselho Seccional, corresponde, por exemplo, ao Paraná, o Conselho Seccional do Paraná corresponde ao território do Paraná. Dentro desse território, você poderá exercer de maneira ilimitada. Mas, se você começar a atuar com habitualidade em outros conselhos, em outros territórios, ou seja, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, etc., você deverá fazer a sua inscrição suplementar. Então vamos ler a literalidade do artigo 10 do Estatuto da OAB. A inscrição principal do advogado deve ser feita no Conselho Seccional em cujo território pretende estabelecer o seu domicílio profissional na forma do Regulamento Geral. Parágrafo 1º. Considera-se domicílio profissional a sede principal da atividade de advocacia, prevalecendo, na dúvida, o domicílio da pessoa física do advogado. Então, onde nós devemos fazer nossa inscrição principal? Esse assunto foge um pouquinho do direito, mas vai no assunto de inscrição, que é um assunto que também cai muito em prova, no domicílio profissional. Então, vocês devem ter a sua inscrição sempre no domicílio profissional. Vou ler o parágrafo 2º agora. Mas, além da principal, o advogado deve promover a inscrição suplementar nos conselhos seccionais em cujos territórios passar a exercer habitualmente a profissão. O que é considerado habitualmente? O próprio artigo continua, considerando-se habitualmente a intervenção judicial em que exceder de 5 causas por ano. Então, como que funciona? Você pode ter a liberdade de exercer a advocacia por todo o território nacional? Pode, mas é um direito relativo. Por quê? Porque o próprio estatuto, ele dispõe que a inscrição principal você pode sim exercer ilimitadamente, mas se você começar a atuar em outras seccionais, ou seja, em outros estados, quando exceder a 5, você deve fazer a inscrição suplementar para ter esse direito de realmente exercer a advocacia nessa seccional.
tá? Então, eu já respondi, mas agora vou para o próximo slide. Qual seria o limite da jurisdição de cada conselho seccional? O artigo 45 do Estatuto da OAB, parágrafo 2º, responde, eu já avisei, o conselho seccional ele corresponde ao território do Estado e também inclui o DF. Os conselhos seccionais, dotados de personalidade jurídica própria, têm jurisdição sobre os respectivos territórios dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos territórios. Então hoje, como não tem território no Brasil, ok? Nós temos só os Estados-membros, o Distrito Federal, como conselhos seccionais. Cada Estado-membro tem o seu respectivo conselho e o Distrito Federal também tem o seu respectivo conselho seccional. Então o esquema seria mais ou menos esse que está aparecendo na tela. Pode colocar a tela completa, profissão. Liberdade de exercer a profissão em todo o território nacional é um direito relativo. Por quê? Porque o advogado ele precisa ter a inscrição principal na seccional do domicílio profissional e dentro dessa inscrição principal, dentro do território, ali dentro do estado, ele pode exercer ilimitadamente. Porém, toda vez que ele superar 5 causas em outras seccionais, ou seja, em outros estados, ele deve fazer a inscrição suplementar, ou seja, a liberdade de profissão de exercer em todo o território nacional a advocacia fica condicionado à inscrição suplementar toda vez que ele ultrapassar 5 causas em cada seccional, beleza? Do direito de independência e de recusa de patrocínio. Esse é um direito que ele não está expressamente ali no Estatuto, ele está no Código de Ética, mas ele decorre sim do inciso 1 ali que eu falei do artigo 7º, justamente porque ele diz liberdade. Então, o advogado ele tem que ter a liberdade e independência de recusar determinado patrocínio. O artigo 4º do Código de Ética dispõe: o advogado vinculado ao cliente ou constituinte, mediante relação empregatícia ou por contrato de prestação permanente de serviço, integrante de departamento jurídico ou órgão de assessoria jurídica, público ou privado, deve zelar pela sua liberdade e independência. Parágrafo único. É legítima a recusa pelo advogado do patrocínio de pretensão concernente à lei ou a direito que também lhe seja aplicável ou contraria expressa orientação sua manifestada anteriormente. Ou seja, o Código de Ética ele vai no sentido dos direitos dos advogados e dispõe que ele tem liberdade e independência, inclusive para recusar de forma legítima o patrocínio. Quando? Quais hipóteses? O esquema demonstra aqui. Quando a pretensão for referente à lei ou a direito também aplicável ao advogado em questão, ou já houver manifestado a orientação em sentido diverso anteriormente. Então, nessas duas hipóteses, o advogado ele poderá rejeitar o patrocínio. E uma questão que já caiu em prova, tá? A recusa do patrocínio é permitida apenas nos processos judiciais? Ou seja, se alguém precisar de uma consultoria minha e eu quiser recusar porque eu já manifestei posição contrária que o meu cliente deseja que eu manifeste, eu posso recusar? Posso, mesmo que não é um processo judicial. Olha como caiu no exame 26 da OAB. A recusa não se restringe aos processos judiciais, sendo perfeitamente possível, por exemplo, em demandas consultivas. Outro direito, o direito da inviabilidade do escritório. O artigo 7º do Estatuto da OAB dispõe: são direitos do advogado, inciso 2, a inviabilidade do seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica, telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia. E a pergunta é: esse direito, ele é absoluto? Ou seja, a inviabilidade do escritório é absoluta? E a resposta é negativa. O próprio Estatuto da OAB traz exceções a essa inviabilidade. Nos termos do artigo 7º, parágrafo 6º do Estatuto da OAB, presentes indícios de autoria e materialidade da prática de crime por parte do advogado, a autoridade judiciária competente poderá decretar a quebra da inviabilidade de que trata o inciso 2 do caput desse artigo, em decisão motivada, expedido o mandato de busca e apreensão específico e pormenorizado, a ser cumprido na presença de representante da OAB, sendo, em qualquer hipótese, vedada a utilização dos documentos, das mídias e dos objetos pertencentes a clientes
do advogado averiguado, bem como dos demais instrumentos de trabalho que contêm informações sobre clientes. Então, esse dispositivo, ele mostra qual é a seção da inviolabilidade. E quais seriam, então, os requisitos para a quebra da inviolabilidade? E vocês estão vendo agora nesse esquema, tá? Então, precisa de indícios de materialidade e autoria de crime praticado pelo advogado, decisão motivada de autoridade judiciária competente, mandado de busca e apreensão específico e pormenorizado e a presença de representante da OAB. Então são esses 4 requisitos necessários para quebra da inviolabilidade do advogado. E uma pergunta muito interessante: as provas decorrentes da inviolabilidade podem ser utilizadas contra os clientes do advogado? Uma pergunta muito interessante. O Estatuto, ele veda expressamente a utilização dos documentos, das mídias e dos objetos pertencentes a clientes do advogado averiguado, bem como dos demais instrumentos de trabalho que contêm informações sobre clientes. Então a regra geral é essa, mas nós temos uma exceção. Ou seja, quando os clientes também estejam sendo formalmente investigados como partícipes ou coautores pela prática do mesmo crime que deu causa à quebra da inviolabilidade, aí sim seria possível utilizar os documentos desses clientes que encontram-se na posse do advogado que teve a inviolabilidade decretada. Isso tudo está no artigo 7º, parágrafo 7º do Estatuto da OAB. A próxima pergunta: qual deve ser o procedimento no caso de tecnicamente ser impossível de separar a prova relacionada à investigação da prova não relacionada? Vamos supor que tem ali um arquivo, um pendrive, que está tudo junto, provas relacionadas à infração que deu causa à inviolabilidade e algumas outras provas que são relativas a clientes que não têm a ver com a investigação, que não são coautores ou partícipes. Como então é inviável separar essas provas? Então a investigação terá que levar toda essa prova e depois processar e tudo mais. O próprio Estatuto da OAB, ele dispõe como deve ser realizado quando for impossível essa dissociação de provas. Basicamente, a cadeia de custódia, para quem não sabe o que é cadeia de custódia, é o conjunto de todos os procedimentos para manter, processar e documentar as provas. Isso é a literalidade do artigo 158-A do Código de Processo Penal. Então, nesse caso que for impossível dissociar, a cadeia de custódia deverá preservar o sigilo do conteúdo não relacionado à investigação, assegurada a presença do representante da OAB. Então, eu vou ler a literalidade do dispositivo e vocês vão entender que, nesses casos, todo o processo de investigação, todo o armazenamento, processamento, documentação dessas provas deve assegurar que não vaze o sigilo das informações que não têm relação com a própria investigação, relativa aos clientes do advogado. Vou ler a literalidade, então, do artigo 7º, parágrafo 6º-D do Estatuto da OAB. No caso de inviolabilidade técnica quanto à segregação da documentação, da mídia ou dos documentos não relacionados à investigação, em razão da sua natureza ou volume, no momento da execução da decisão judicial de apreensão ou retirada do material, a cadeia de custódia deverá preservar o sigilo do seu conteúdo, assegurado a presença do representante da OAB, nos termos do parágrafos 6º-F e 6º-G deste artigo. Então, basicamente, quando for impossível separar as provas, deve-se assegurar o sigilo com relação às provas que não têm relação com a investigação. Outra pergunta que pode cair na sua prova: é possível a determinação de medida judicial cautelar que importe na violação do escritório ou do local de trabalho do advogado, fundamentada apenas na declaração de colaborador ou delator? É o caso de colaboração premiada ou delação premiada. Então vamos supor que um agente faça uma colaboração premiada, uma delação premiada e fala que o advogado está praticando algum crime. Seria possível, então, só com base nessa prova, só com base nessa alegação, sem qualquer outra investigação prévia, quebrar a inviolabilidade do advogado? E a resposta está no próprio Estatuto da OAB, no artigo 7º, parágrafo 6º-B. É vedada a determinação da medida cautelar prevista no parágrafo 6º-A, ou seja, violação do escritório, local de trabalho do advogado, deste artigo, se fundada exclusivamente em elementos produzidos em declarações do colaborador sem confirmação por outros meios de prova. Então, não é possível decretar a violação do escritório ou local de trabalho baseados apenas na declaração de colaborador ou delator premiado. A quebra da inviolabilidade do advogado fora das hipóteses legais constitui algum crime?
E a resposta é sim, o próprio artigo 7º-B do Estatuto da OAB dispõe: constitui crime violar direito ou prerrogativa do advogado previsto nos incisos 2, que é a inviabilidade do advogado, 3, 4 e 5 do caput do artigo 7º dessa lei. Pena, detenção de 2 a 4 anos e multa. Então esse conteúdo aqui ele pode cair tanto em ética quanto em penal. Muito importante. Então vamos para o próximo direito, o direito da comunicação reservada com seus clientes presos, detidos ou recolhidos. Nos termos do artigo 7º, inciso 3 do Estatuto da OAB, são direitos do advogado comunicar-se com seus clientes, pessoal ou reservadamente, mesmo sem procuração, quando esses se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos cíveis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis. Então, o advogado ele tem esse direito, inclusive, se não for observado esse direito, será considerado crime. Tá? A pergunta é, a inobservância desse direito é considerada crime? E a resposta, eu já li no artigo, vou ler novamente. Constitui crime violar direito ou prerrogativa de advogado previsto no inciso 2, que é a inviolabilidade. O 3, comunicação com o cliente preso. 4 e 5 do caput do artigo 7º dessa lei. E a detenção de 2 a 4 anos e multa. Esse próximo tema, para mim, é um dos temas mais importantes relativos a direitos dos advogados. É o tema que mais tem pegadinha. Então preste muita atenção nesse momento da nossa aula. A prisão em flagrante do advogado. Qual é o direito relativo à prisão em flagrante do advogado? Nos termos do artigo 7º, inciso 5 e parágrafo 3º do Estatuto da OAB, são direitos do advogado ter a presença de representante da OAB quando preso em flagrante por motivo ligado ao exercício da advocacia para a lavratura do auto respectivo, sob pena de nulidade e, nos demais casos, a comunicação expressa à seccional da OAB. Parágrafo 3º. O advogado somente poderá ser preso em flagrante por motivo do exercício da profissão em caso de crime inafiançável, observado o disposto no inciso 4 deste artigo. Então, basicamente, o esquema seria esse que está aparecendo na tela. Prisão em flagrante de advogado. Então, temos que analisar. É ligada ao exercício da advocacia? Se for ligada ao exercício da advocacia, apenas será possível a prisão em flagrante em crimes inafiançáveis. E tem como requisito a presença de representante da OAB para a lavratura do auto, sob pena de nulidade. Agora, outra opção. Prisão em flagrante do advogado. Não relacionada ao exercício da advocacia? Beleza. Então pode ser por qualquer crime, não apenas no inafiançáveis. E qual que seria o requisito, qual que seria a formalidade? A prisão em flagrante deve ser expressamente comunicada à seccional. Então isso costuma cair muito em prova. O enunciado geralmente ele é bem claro se o crime tem a ver ou não com a advocacia e você deve ver quais seriam então as formalidades para a realização dessa prisão em flagrante. Já caiu mais de 5 vezes esse artigo. A inobservância dos requisitos ali, das formalidades para a prisão do advogado em flagrante, constitui crime? E a resposta novamente é positiva. Artigo 7º-B, terceira vez que eu estou lendo só nessa aula para realmente vocês memorizarem. Constitui crime violar direito ou prerrogativa de advogado previsto no inciso 2, 3, 4, que é a prisão em flagrante, 5º do caput do artigo 7º desta lei. Pena, detenção de 2 a 4 anos e multa. Além de todas as formalidades para a realização da prisão em flagrante do advogado, o advogado ele também tem direito da prisão antes do trânsito em julgado, ou seja, no caso de prisão em flagrante, no caso de prisão temporária ou prisão preventiva, dele ser recolhido em sala de Estado Maior, ou seja, ele não ficar junto com os presos comuns. E se não tiver uma sala de Estado Maior, ele tem o direito à prisão domiciliar. Na literalidade do artigo 7º, inciso 5 do Estatuto, não são direitos do advogado não ser recolhido preso antes da sentença transitada e julgado, senão em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas e, na sua falta, em prisão domiciliar. Isso já caiu 3 vezes na prova da OAB. Um detalhe muito importante, esse direito ele diz respeito apenas nos casos de prisão antes do trânsito julgado, como eu mencionei, flagrante, temporária e preventiva. Depois do trânsito julgado, o advogado ele não tem mais esse direito, ou seja, ele vai ser recolhido juntamente com os presos comuns. E se vocês repararem ali no slide, vocês vão ver que está tarjado, assim reconhecidas pela OAB. Então, vou ler novamente sem a tarja.
São direitos do advogado não ser recolhido preso antes da sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado Maior com instalações e comodidades escondidas, assim reconhecidas pela OAB. Não tem mais essa necessidade do reconhecimento da OAB. O STF já declarou inconstitucional essa parte desse artigo. Então, a OAB não reconhece se a sala de Estado Maior tem ou não comodidades condignas. Basicamente, o advogado ele deve ficar separado dos demais presos e, se não tiver essa sala, ele tem direito à prisão domiciliar. Isso antes da sentença transitado em julgado, porque após a condenação definitiva, ele deve cumprir pena normalmente, junto com os demais presos. E é importante mencionar que recentemente o STF, na DPF 334 do STF, ele julgou inconstitucional a prisão especial antes do trânsito julgado para portadores de diploma de ensino superior, que é um senso comum, pelo menos agora eu posso ser preso numa cela especial. Isso estava disposto no artigo 295 do Código de Processo Penal, que eu vou ler a literalidade. Serão recolhidos em quartéis ou prisão especial à disposição da autoridade competente quando sujeitos à prisão antes da condenação definitiva. Inciso 7. Os diplomados por qualquer faculdade superior da República. Então, esse dispositivo ele foi considerado inconstitucional, mas nada afeta ao direito do advogado, porque esse é baseado apenas no diploma e o direito do advogado de ser recolhido em sala de Estado Maior antes da sentença transitada em julgado decorre da profissão. Então, por mais que caiu na sua prova o seguinte, a prisão especial para diplomados por qualquer das faculdades superiores da República foi declarada constitucional pelo STF. Isso, prisão especial antes do trânsito julgado, sim. Com relação ao advogado, não. Direito segue normalmente. Então vamos para o próximo direito. Do direito ao livre ingresso. Artigo 7º, Estatuto da OAB, são direitos do advogado. Inciso 6. Ingressar livremente. A linha A. Nas salas de sessões dos tribunais, mesmo além dos cancelos que separam a parte reservada aos magistrados. A linha B. Nas salas e dependências de audiências, secretarias, cartórios, ofícios de justiça, serviços notariais e de registro. E no caso de delegacias e prisões, mesmo fora da hora do expediente e independente da presença de seus titulares. Então eu destaquei aqui porque é uma pegadinha muito comum em prova. No caso de delegacias e prisões, mesmo fora da hora do expediente e independente da presença de seus titulares, o advogado pode ingressar livremente. A linha C, em qualquer edifício ou recinto em que funcione repartição judicial ou outro serviço público, um advogado deva praticar ato ou colher prova ou informação útil ao exercício da advocacia profissional dentro do expediente ou fora dele e ser atendido desde que se ache presente qualquer servidor ou empregado. A linha D, em qualquer assembleia ou reunião de que participe ou possa participar o seu cliente ou perante a qual este deva comparecer, desde que munido de poderes especiais. Eu destaquei novamente a linha D, por quê? Porque caso o advogado vá representar de fato o seu cliente em assembleia ou reunião, ele deve estar munido de procuração com poderes especiais. Pegadinha muito recorrente, sem procuração, eles mencionam que a procuração é de poderes gerais, então decorem essa parte final para a prova. E como própria decorrência do direito de ingressar livremente nos locais que eu mencionei anteriormente, o advogado também tem o direito de permanecer ou se retirar desses locais, independente de licença. Isso decorre também da própria ausência de hierarquia entre os magistrados e membros do Ministério Público e a advocacia. Então, o advogado tem o direito de permanecer sentado ou em pé e retirar-se de quaisquer locais indicados no inciso anterior, independente de licença. Uma pegadinha muito comum é que o advogado, para te retirar de algum local, ele tem que pedir licença ao magistrado. Mas como nós vimos, não há necessidade de pedir licença, muito menos a hierarquia entre advogado e o juiz. Por fim, esse direito ele cai algumas vezes em prova, inclusive ele tem várias pegadinhas, mas agora você não vai errar nunca mais. Do direito de comunicação direta com os magistrados. Nos termos do artigo 7º do Estatuto da OAB, são direitos do advogado dirigir-se diretamente aos magistrados nas salas e gabinetes de trabalho, independente de horário previamente marcado ou outra condição, observando-se a ordem de chegada. Então, uma pegadinha muito comum é dizer que o estagiário, por exemplo, ele tem esse direito. E a resposta é negativa. O estagiário não tem o direito
diretamente com os magistrados. Outra pegadinha é falar que o juiz, com anos de experiência, decidiu melhorar a organização do atendimento e estabeleceu agenda de acordo com o número do processo. Então, advogados que terminam com dígito ímpar vai ser atendido tais dias, advogado número par tais dias, se isso seria ou não de acordo com o estatuto. E a resposta é negativa. Por quê? Essa organização ela não pode desrespeitar o direito do advogado de, independente de horário marcado, conversar com o juiz, respeitado a hora de chegada. Então, eu posso ir qualquer horário ali de atendimento forense, juntamente no gabinete do juiz, e esperar minha vez e ser atendido. Então, não tem, mesmo na boa vontade do juiz, ele não pode restringir esse direito.